Hoje eu sou tatuador, sou diácono da Igreja Vivo por Ti, de Goiânia, e a gente tem muitos diálogos interessantes na maca, onde os tatuadores, os tatuados, né, quando perguntam, a gente conversa, que eu falo, né, da minha fé, todos ficam assim, como assim? Mas tatuagem não é pecado? Mas isso e aquilo? Como é que você é? E aí desenrola todo um papo, onde eu vou falar, aproveita, deixa para falar do que é o Evangelho, né? Fantástico. Cara. Então, tem muitas pessoas que da maca foram para o culto. Sim. Muitos. Da maca para a cruz. Exato. Aí quando vê o processo de tratar da família, da esposa, do filho, quando começa um papo indecente que você vai lá e corta de uma forma, sabe? Tudo isso causa estranheza e cai por terra assim o preconceito. Sabe? Fantástico. É isso. Meu amigo. Eu acho que eu sou o ancião da mesa aqui, né? 48. Matusalém, seja Vamos bem-vindo. lá, Marcão. Assim pros amigos. Assim, tô com 48, casado há 20... Fala mais perto, Marcão, do Mike. Casado há 28 anos com a digníssima Sharon. Tenho 2 filhas, uma de 17, uma de 20. As duas já são tatuadoras. Minha primeira tatuagem, assim, veio do ramo da publicidade, que sempre foi envolvido com arte. Em meados de 95, eu fiz um vestibular para artes plásticas na UNB, recém saído da droga. Falei, se eu for para lá, eu vou morrer. Desisti. Não fiz nem a prova prática. Mas sempre fui envolvido com arte, pintava quadro, assim, publicidade, arte, design gráfico, edição de vídeo, todas essas áreas eu passei de criação e sempre envolvido no mundo da tatuagem. Fiz minha primeira tatuagem com 16 anos. Até uma cobertura. Fiz um capeta. Não tinha entendimento de nada, nunca fui de religião no passado. Fiz com 16 anos, meu pai alemão, queria arrancar no Bombril, tomei uma surra, quase expulso de casa. Eu falei, não tem como sair não, pai, vai se fregar, você vai me machucar. Aí vamos embora, né? Para segunda, para terceira, para quarta tatu, mas aí lá com seus 18 anos, envolvido num mundo mais rebelde, sem uma revelação espiritual de conhecer o Evangelho, a misericórdia do Senhor, fomos para um mundão de droga, pesado. Então é por isso que eu acho que vem muito o preconceito, que vocês estavam os dois comentaram sobre preconceito. Uma geração passada, até a minha, veio de uma geração que não teve uma base cristã, não teve uma base assim, de mostrar o que é certo, o que é errado. A tatuagem mudou muito também. A gente vem, assim, eu até dou aula da história de tatu na nossa academia lá, no nosso curso de tatuagem. Eu falo sobre a história da tatuagem, por que veio esse preconceito. Nos anos 70, nós vemos de Woodstock, sexo, droga e rock and roll. Depois do movimento 80, anos punk. Dia 9 de outubro, então, vai ser um dos palestrantes no evento, tá bom? Fechou. Top. Desculpa aí, galera. A história da tatuagem, é sua palestra. Então, depois dos anos 70, Woodstock, aqui teve o Festival Águas Claras, que foi em São Paulo, Águas Claras, nada de Brasília. Também foi um movimento muito forte, fecharam a fazenda, muita droga, tudo. Depois veio o movimento punk. Sim. Assim, o movimento mais pesado também envolvendo muita droga. Então, a nossa geração passada de pais e avós não entenderam esse processo de rebeldia contra o capitalismo, contra o Estado. Assim, então veio um lado negativo nesse sentido. Sim. E eu fiz parte dessa parte negativa. Eu me converti em 94, com 20 anos. Assim, devido a um processo de sair de vício de droga, passei por 5 clínicas. Caramba. 5 clínicas internado, acho que foi mais de um ano internado aí, você para pensar. Na última clínica eu fiquei 62 dias internado. Em 94 isso. Aí meu irmão foi para a igreja primeiro, já é falecido meu irmão, mas me levou para Cristo dentro de uma clínica espírita. Uhum. Aprendi muita coisa lá dentro, foi muito interessante. Meu terapeuta foi do Comando Vermelho. Uma parada, assim, as experiências que Deus me proporcionou na estrutura, eu falei, cara, eu tenho que falar de história da tatuagem, eu faço parte dessa história. Sim. Então, e nesse processo, de 94 eu me converti, namorava com a digníssima Sharon, e ela não era crente. E aí, quando ela falou, você ficou mais doido do que quando você estava doido. Porque eu ia pra rua, eu e meu irmão ia pra rua com a Bíblia, e meu irmão ainda era mais Paulo, velho. Chama Paulo.
Ele batia com a Bíblia, cara, você tem que se converter, vamos para a igreja. Levamos mais de 100 jovens em menos de um mês para a igreja. Depois que eles nos convertemos, a gente tinha um movimento muito pesado antigo. Então, por isso que eu falo do preconceito da tatuagem. Eu já tinha algumas tatuagens nessa época. Porque era envolvida muito da galera mais alternativa, mais de droga. Assim, uma galera com uma rebeldia sem causa até, às vezes. Sim, sim. Assim, eu sempre vim numa família tradicional, 2 pais servidores públicos, e por que os filhos entraram numa rebeldia tão grande dessa? Aí casei cedo, minha esposa também se converteu num acampamento evangélico. Nos casamos em 94, isso foi em meados de 94, no final do ano nos casamos, estamos 28 caminhando junto. Na igreja, se tornamos líder de casais na igreja, passamos mais de 100 casais debaixo da gente. Assim, hoje eu estou mais, como eu comentei, né, assim, mais fraco em relação à igreja, mas não fraco em relação à fé. Eu acho que eu tenho um legado no sentido, voltando para o nosso... Se eu vou dar meu testemunho aqui, vai acabar o podcast. Uma hora a gente fala de testemunho. Mas voltando para uma tatuagem, então assim, eu tenho um legado a mostrar que a tatuagem fez parte de um período da minha vida de rebeldia, e hoje eu fiz mais tatuagem depois de crente. Hoje eu tenho o corpo quase todo fechado de tatuagem. Sim. Assim, algumas com significados, algumas sem significados. Tenho uma perna que só para minhas filhas ficar treinando quando começar a tatuar. Assim, mas hoje eu tenho um legado, a gente tem uma escola de tatuagem. Então, entra ali muitos jovens com depressão, com TDAH, jovens com o pai tentando arrumar alguma fuga para o filho não se perder no meio dessa juventude. Sim. Tem muita gente que está perdida e os pais confiam em mim, esses filhos. Legal. Então, quando esses pais confiam, meu irmão, tem que assumir isso aí. Eu assumo como filho. Muito bom. Assumo, chegar e falar, cara, vamos dar princípio aqui. Aqui nesse estúdio aqui não tem droga, aqui nesse estúdio aqui é família, você pode confiar, nós temos um ambiente sadio, porque a gente tem um legado, galera, a gente mudar a história da tatuagem, mostrar que não só a questão só de pecado, que ainda tem esse paradigma, mas mostrar que é um trabalho honesto, correto, seguro. Assim, hoje existem leis que nos fiscalizam, vigilância sanitária, é uma arte. Assim, então eu tenho esse papel hoje, eu acredito no papel de a gente modificar na sociedade.